Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? E hoje nós vamos para o episódio de número 22, História da Redenção, de Gênesis a Apocalipse, da criação à consumação. Vamos nessa? Estamos aqui falando da história da redenção. Obviamente que estamos falando em episódios curtos, estamos falando de forma sintetizada, de forma resumida, para que você possa ter uma ideia sobre a história da redenção. Nós começamos falando da criação, da queda, quando Deus trouxe o dilúvio, falamos das alianças que Deus fez, falamos no último episódio, quando o povo foi, as tribos foram, o reino foi dividido, tribos levadas para o norte, 10 tribos para o norte, 2 tribos para o sul, e as do norte foram dizimadas pelos assírios, a do sul foi levada cativa para a Babilônia, ficaram 70 anos, depois eles voltaram para Jerusalém para reconstruir o templo, e hoje, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre os profetas. E aí vem aquela pergunta, né? Mas o que é o profeta, ou o que é uma profecia? Pois bem, quando nós falamos em profeta no Antigo Testamento, nós estamos falando do ofício, alguém que exerce o ofício de profeta. Quando nós falamos no Novo Testamento de profeta, nós também estamos falando de alguém ali que exerce um ofício, mas vamos entender o seguinte, o profeta, ele trazia a palavra de Deus, certo? Aquilo que Deus queria falar para o povo, ele falava por meio do profeta. Então o profeta era um mensageiro de Deus. Veja que a palavra correta realmente é mensageiro, que é a mesma palavra para apostolóis, mensageiro, que alguns falam enviados, mas a melhor tradução que cabe ali para apostolóis do grego é mensageiro. E aí eu vou explicar por quê. Veja, a palavra mensageiro ali no contexto dos reinos, em que muitos reinos ali vinham disputando territórios por meio de guerras, etc., ele tinha um mensageiro, e esse mensageiro tinha a obrigação de levar exatamente a mensagem do rei, levar aquilo que o rei havia dito na sua literalidade, na sua integralidade, sem ferir parte da mensagem, sem prejudicar parte da mensagem. E era isso que o mensageiro fazia. Ora, os apóstolos, quem eram os apóstolos senão mensageiros de Deus, o rei dos reis e senhor dos senhores? Então eles traziam essa mensagem de Deus para o povo. Que mensagem é essa? A mensagem de redenção. Ora, se nós estamos falando aqui da história da redenção, é porque tem o Redentor. E se tem o Redentor, tem aquele que foi redimido. Nós estamos ainda no Antigo Testamento falando daquele que foi prometido, do Cristo prometido, que é o Redentor. De Gênesis a Malaquias, nós estamos falando ali do Cristo prometido, o Redentor. Então os profetas eram responsáveis por trazer a mensagem de Deus para o povo. Olha, eles traziam a palavra de Deus. Quem João chama de palavra? O próprio Cristo. Ora, então a mensagem que os profetas traziam era sempre mensagem de redenção, mensagem de reconciliamento do homem para com Deus. O povo desobedecia a Deus, o povo cometia idolatria, Deus trazia juízo, o profeta trazia a mensagem de exortação, mas ao mesmo tempo era mensagem de consolação, mensagem de reconciliação, mensagem de Deus tratando o povo, trazendo o povo para perto dele, preparando aquele povo pelo qual viria Jesus Cristo. Mais uma vez lembrando, nós estamos no Antigo Testamento, e no Antigo Testamento nós estamos falando de um Cristo prometido, de um Redentor prometido. Tá? Então nós não estamos falando ainda do Cristo encarnado, que isso vai ser quando chegarmos lá nos Evangelhos. Mas se profecia é a palavra de Deus, e os profetas eram mensageiros, quando nós vamos para o Novo Testamento, nós temos os apóstolos, os mensageiros também. Lembra que mensageiro é aquele que deveria entregar a mensagem do rei na sua literalidade, na sua integralidade, né? Sem prejuízo da mensagem. Então os apóstolos também foram inspirados pelo Espírito Santo, trouxeram a mensagem de Cristo. Mas nós vamos chegar no Novo Testamento, ainda estamos no Antigo Testamento sobre esse ofício de profeta. Então toda vez que o povo se rebelava contra Deus, Deus arrumava meios, Deus ele providenciava meios para reconciliar esse povo com ele. E isso acontecia por meio dos profetas, que traziam a palavra de Deus, de exortação. Deus falou por meio do profeta Jeremias que o povo ficaria 70 anos na Babilônia.
E depois de 70 anos, Daniel orou a Deus, dizendo, Deus, já chegou o tempo. Daniel pede perdão pelos pecados. Daniel pede a Deus que tire eles daquela condição, mas que antes Deus perdoe pelos pecados que eles cometeram. Então Deus fez cumprir a promessa dele de 70 anos na Babilônia como escravo, e o povo então é conduzido, é libertado. Deus levanta ali os persas, né? E por meio do rei Ciro, o povo então é libertado e volta para Jerusalém para reconstruir o templo, para então adorar a Deus. Então nós vemos o tempo todo Deus atuando na história. E agora nós temos esse momento dos profetas. E só para forma didática aqui, nós vamos ter os profetas que eram antes do cativeiro, os profetas durante o cativeiro, o caso de Jeremias, por exemplo, um profeta que foi antes do cativeiro, é o caso de Isaías, por exemplo, né, o chamado profeta messiânico. E nós temos os profetas aí pós-cativeiro. Lembrando que no Antigo Testamento só houve profeta em Israel até Malaquias. Depois foram 400 anos de silêncio profético. Veja que nós já caminhamos desde a criação de Gênesis, estamos aqui nos profetas, né, fechando ali com Malaquias, que é o mensageiro, né? Malaquias significa mensageiro. E o nosso próximo episódio, nós vamos falar ali da plenitude dos tempos, em que Deus não levanta mais profeta em Israel, mas atua na história para que Cristo então venha. Mas isso nós vamos ver no nosso próximo episódio. Então, guarda na tua cabeça aí, no vídeo de hoje, que profeta é o mensageiro de Deus, aquele que trazia a mensagem de Deus. E a mensagem do profeta era sempre mensagem de exortação, mas também era mensagem de reconciliação. Era a mensagem de Deus tratando com o povo, trazendo o povo para perto dele. Então, ao mesmo tempo que o profeta exortava, ao mesmo tempo que o profeta ele descia a vara, ao mesmo tempo também Deus estava trazendo o povo para perto dele, estava disciplinando o povo, porque Deus disciplina quem ele ama. Tá? Então, nós estamos falando ainda desse Cristo que foi prometido. Então, os profetas tinham essa missão de trazer, a função de trazer a palavra de Deus, aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus falara por meio deles para o seu povo, para que o povo então fosse reconciliado com Deus. E aqui nós vemos, mais uma vez, Deus atuando pela graça. Então, se você pensava que, olha, no Antigo Testamento era graça, no Antigo Testamento era lei, no Novo Testamento é graça, tira isso da sua cabeça, tá? Isso não existe. O que nós temos no Antigo Testamento é graça e o que nós temos no Novo Testamento é graça. O povo do Antigo Testamento olhava para a promessa que ia ser cumprida, porque Deus vela pela palavra dele para que esta se cumpra, e o povo depois do Novo Testamento olha todos para a cruz. Então há uma convergência. O Antigo Testamento olhando para frente e o Novo Testamento olhando para trás. Todos convergindo ali para a cruz de Cristo. Salvação pela graça no Antigo Testamento, salvação pela graça no Novo Testamento. Então, os profetas tinham esse ofício de trazer a mensagem de Deus, assim como Deus queria que fosse, tá certo? E a mensagem era de exortação e era também de salvação, de reconciliação, salvação pela graça, tá certo? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, nessa série, nessa série, confundindo com o quadro aqui, Descomplicando o Texto. Nessa série, História da Redenção. Tá? Esse foi o episódio de número 22. Se você gostou, deixa aí o joinha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para poder ele alcançar mais pessoas, comenta aí para ele se tornar relevante, tá certo? Vídeos aqui no canal toda segunda e quarta-feira, beleza? Então fica com Deus, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.